Meu nome é Rafael Frederico, eu sou do blog Equilíbrio Negócios. Nas últimas semanas eu tenho colocado no meu blog e também no Facebook vários posts falando sobre gestão de negócio de uma forma geral e perguntando para as pessoas o que mais lhe incomoda, o que mais tira o sono quando o tema é gestão de negócios. E eu confesso para vocês que a grande maioria das respostas tem sido gestão financeira. Eu não sei se é porque o Brasil está passando por um momento muito difícil, uma crise, enfim. Mas a gestão financeira tem tirado o sono dos empresários, ou ao menos das pessoas que têm me acompanhado no Facebook e também no blog. Então eu decidi fazer essa live falando exatamente sobre esse tema, especialmente sobre os 6 maiores erros que os empresários cometem na gestão financeira de suas empresas. Além disso, eu decidi também fazer um e-book que eu estarei postando no ar entre amanhã e segunda-feira, hoje é sábado, que dá algumas dicas muito práticas para que as pessoas, mesmo sem experiência, consigam colocar em prática algumas atividades para o controle que façam a gestão da empresa propriamente dita, ok? Então vamos lá? Vou colocar aqui, à medida que eu vou falando com vocês, eu tenho visto que alguns já estão entrando aqui, e eu vou falando sobre os 5 erros. O primeiro erro, eu chamo do efeito avestruz. O avestruz, ele coloca a cabeça com uma certa frequência num buraco. E o empresário também faz isso. Ele não quer ver os números. E isso ocorre em 2 situações. A primeira situação é aquela em quando o empresário está numa situação muito difícil, as finanças estão muito complicadas. Então eu não sei se é por uma forma de proteção, se é algum problema... Enfim, ele não quer enxergar os números, simplesmente não quer ver os números. Uma outra forma, uma segunda situação é o inverso, totalmente o inverso. Quando o empresário está ganhando muito dinheiro, e aí por relaxamento, por não querer verificar os controles, ele acaba tendo muitos desperdícios. Então o ideal é que a pessoa, o empresário, o empreendedor, separe uma parte do seu dia para fazer os controles financeiros. Quando ele começar a ter essa prática, ele vai criar a rotina de olhar os números e vai ter um melhor controle ao longo do tempo. Então esse é o primeiro erro que eu chamo do efeito avestruz. De uma forma de brincadeira, mas é verdade. A gente coloca a cabeça no buraco não querendo ver o que está acontecendo por perto, tá? Então vamos lá. O segundo erro, este também é muito comum e eu confesso a vocês que em algum momento de minha vida eu já fiz isso. Que é não separar as despesas financeiras da empresa das despesas pessoais ou da família. É muito comum o empresário, além da empresa ter que pagar todos os seus custos com funcionários, energia elétrica e etc, ter que pagar também as despesas do empresário. Despesas como posto de combustível, despesas como cartão de crédito e etc. Qual é o ideal? O ideal é o empresário separar um valor mensal, que nós chamamos na gestão financeira de prolabore. Este prolabore, ou valor mensal de retirada do empresário, ele tem que ser devidamente registrado em todos os controles financeiros da empresa. E o mais importante, este prolabore ele tem que ser compatível com as finanças da empresa. Isso tem que ser controlado ao longo do tempo. Tá? Então tomem muito cuidado, tirem um valor mensal sempre fixo para que vocês possam controlar isso e também fazer o controle das despesas ou dos gastos pessoais ou da família. Ok? Então vamos lá, o terceiro erro é não controlar corretamente o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, eu vou explicar isso detalhadamente no nosso e-book, ele tem o objetivo de controlar para o futuro todas aquelas despesas que a empresa terá que pagar, terá que cumprir os seus compromissos realizados no passado. Tá? Então a empresa tem que saber qual é o dinheiro que ela vai ter que pagar na próxima semana, nas próximas 4 semanas, nos próximos meses. E isso é o controle de fluxo de caixa. E a grande maioria das empresas, ou por desconhecer, ou por não querer olhar como é o erro 1, acabam não tendo um controle adequado do fluxo de caixa. Tá? Então, como eu disse antes no e-book, eu vou detalhar isso e vou dar uma sugestão, vou dar uma planilha, um link, para que vocês possam facilmente baixar o fluxo de caixa. Tá bem? Vamos para o erro número 4. Não dar atenção aos frequentes gastos e pequenos, ou aqueles gastos que são ignorados. Vamos separar os dois. O primeiro, aqueles frequentes gastos e pequenos, estou falando de R$5, R$10, e por ser pequeno,
o empresário, o empreendedor acha que não há necessidade de fazer o controle ou fazer o registro. Mas como são frequentes e sucessivos, este que é o problema. Acaba ao longo do mês gerando um montante interessante. Então, o correto é ter esse registro, até para conhecer quais são os gastos e se eles são repetitivos ou não. Enfim, toda vez que nós controlamos o gasto, é uma forma de conseguir minimizar ou conseguir eliminar esse gasto. Tá? O outro ponto que eu falei de gastos ocultos, na verdade eles não são ocultos, são aqueles gastos que nós sabemos que temos, mas que ao longo do ano não damos muita bola. Vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro deles é o 13º. O 13º ele ocorre no final do ano, é uma obrigação trabalhista que toda empresa tem, mas a empresa não se prepara para isso. Ela chega no final do ano, tem que pagar o 13º, mas por não estar preparado pode ter um problema de caixa ou não ter recursos suficientes para dar conta disso. Um segundo exemplo é as férias. Todo mundo sabe que tem que pagar as férias para o trabalhador. E também, se não há um controle ao longo do tempo, na verdade não é o controle, se não há uma reserva ao longo do tempo, pode chegar no momento das férias e não ter dinheiro suficiente para fazer isso. A sugestão que eu dou é tanto o 13º quanto as férias, ou algum outro gasto que vai ter, que o empresário sabe que vai ter essa despesa, faça uma reserva mensal já desde janeiro. Se o 13º é em novembro, uma parcela e a segunda parcela em dezembro, faça uma pequena reserva já desde janeiro, porque isso aí vai facilitar no momento de ter a despesa efetivamente, no momento em que a despesa efetivamente vai ocorrer ou no momento do desembolso, tá bem? Então vamos lá, erro 5. Fazer retiradas desenfreadas da empresa. Mesmo aquelas empresas que têm um controle sobre os seus gastos, sobre as suas finanças, o empresário, em alguns momentos, ele usa o caixa da empresa, como eu já disse, para fazer gastos pessoais. Então, o empresário pode ter a ideia de querer comprar um carro, fazer algum investimento nessa casa, alguma reforma, e acaba vendo o caixa da empresa como uma solução para isso. E faz isso com uma certa frequência. Volto a dizer o que eu disse num erro atrás. O caixa da empresa deve ser utilizado para despesas e as finanças da empresa. O empresário tem que ter o seu prolabore, que é um valor fixo para as suas despesas pessoais. A partir do momento que essas duas despesas ou essas duas contas se confundem, tanto o empresário na sua vida particular não tem um devido controle sobre as despesas, como também a empresa vai ter dificuldade de honrar seus compromissos e vai dificultar a capacidade de investimento. Então mantenha separado, muito cuidado, não ir com muita sede ao pote, ter controle nesse aspecto, ok? O sexto e último erro é um erro também muito comum em empresas, principalmente de pequeno e médio porte, que é com muita frequência os bancos fazerem empréstimos para o fluxo de caixa. Quando o empréstimo ele é realizado para fazer algum tipo de investimento, isso é bom, porque o investimento vai trazer algum retorno para a empresa. Agora, quando ele é para o fluxo de caixa, é para cumprir algumas obrigações que a empresa não está conseguindo, através do seu dia a dia, fazer esses pagamentos. O problema não é o empréstimo, o problema não é o banco. O banco normalmente tem um juro caro, e neste momento que nós estamos agora, quem acompanha os jornais sabe disso, os juros estão absurdos, é um valor que não tem como fazer nenhum tipo de contratação. O problema é o empresário buscar um empréstimo sem um devido controle, sem um devido planejamento da capacidade de pagamento. Então o empréstimo naquele primeiro momento, ele parece ser uma solução muito boa. Mas à medida em que eu não vou tendo a capacidade de pagamento, o meu endividamento fica complicado. E outro ponto, eu faço uma certa dívida, faço um empréstimo, daqui a 2 ou 3 meses, por conta desse empréstimo e de todos os outros gastos que eu tenho, que eu preciso cumprir e não estou conseguindo honrar, a minha receita não dá mais conta das minhas despesas. Qual é a saída? Buscar um novo empréstimo. E esse novo empréstimo, não havendo novamente um planejamento, ele vai cada vez dificultar mais. Então eu começo a ter vários empréstimos e esses empréstimos vão gerando despesas fixas mensais ao longo do tempo, do período que eu contratei o empréstimo, 12 meses, 24 meses, enfim, sempre que possível, evite aos bancos. Quando for necessário ter que ir ao banco por alguma necessidade, por ter que cumprir algum compromisso, honrar algum compromisso que eventualmente tenha assumido, faça com cautela, sobretudo,
faça um cálculo de um controle se aquilo que vocês contrataram em relação à despesa mensal vai ser possível fazer a contratação. Enfim, minha primeira live, como eu disse antes, vou fazer várias outras ao longo do tempo, tá? E eu espero que tenha ajudado vocês. Eu vou, entre amanhã e segunda-feira, estar postando um e-book que vai ajudar muito as empresas na gestão financeira. E é um e-book muito prático. Eu vou colocar já planilhas para que o empresário, mesmo que não tenha nenhuma experiência em finanças, possa sair utilizando. A minha ideia, enquanto administrador, é conseguir levar a administração para não administradores. Aquelas pessoas que de alguma forma construíram uma empresa ou criaram o seu negócio, eles possam estar administrando. Nesse momento agora estou falando de finanças, mas vou também falar de gestão de pessoas, vou falar de marketing, vou falar de gestão de processos ao longo do tempo. Então vamos com calma e a minha ideia é essa. É de uma forma muito simples e sobretudo prática. Não muita teoria, mas a teoria que possa ser colocada em prática. Porque eu acredito que todo conhecimento, se ele não é colocado em prática, não serve para muita coisa. O meu lema, conhecimento mais ação é igual a sucesso. Desejo muito sucesso para vocês e em breve estarei fazendo outras lives, outros vídeos. Me acompanhem no blog www.equilibrenegocios.com.br e também no Facebook Equilíbrio Negócios. Muito obrigado, até a próxima.